A crença em um só Deus nos leva também a acreditar em uma unidade fundamental da religião, que é manifestada aos homens de tempos em tempos, conforme a necessidade e capacidade de compreensão da humanidade. Portanto, 3 princípios básicos são encontrados em todas as Escrituras reveladas ao longo da história da religião. O primeiro é a unidade de Deus. O segundo é a unidade da humanidade. E o terceiro, a unidade fundamental da religião. A unidade de Deus significa que o universo e todas as criaturas e forças dentro delas foram criadas por um único ser sobre-humano e sobrenatural. Este ser, embora os homens o chamam por diferentes nomes, como Alá ou Jeová, Deus, Brahma ou Dio, e oram para ele em diferentes idiomas, é o mesmo Deus onipotente que tem controle absoluto sobre sua criação, bem como perfeito e de completo conhecimento sobre ela, o onisciente. Todos os profetas ensinam que Deus é grandioso e sutil demais para que a finita mente humana o compreenda adequadamente ou construa uma imagem precisa dele. Em um de seus textos revelados, diz: como é maravilhosa a unidade do Deus vivente, sempiterno, uma unidade que se eleva acima de todas as limitações, que transcende a compreensão de todas as coisas criadas. O segundo princípio, a unidade da humanidade, significa que a inteira raça humana é uma espécie unificada e distinta, uma unidade orgânica e o apogeu da criação, a mais elevada forma de vida e de consciência que Deus criou, pois é o único a ter consciência da existência de Deus e de comungar com Ele. O princípio da unidade da humanidade implica não somente uma consciência de salvação individual, mas sim coletiva. Significa que a raça humana representa uma unidade orgânica, cuja vida social coletiva tem se desenvolvido gradualmente ao ser organizada em níveis cada vez mais elevados, passando da família à tribo, à cidade a estado, à nação, buscando agora a unidade mundial com o propósito de construir o reino de Deus na terra, como predito nas Escrituras Sagradas cristãs. O terceiro princípio, a unidade da religião, está intimamente relacionada ao princípio da unidade da humanidade. Bahá'u'lláh explica que Deus interveio e continuará a intervir na história da humanidade através de porta-vozes ou mensageiros escolhidos que manifestam a vontade de Deus à humanidade. Esses manifestantes são os fundadores das principais religiões mundiais reveladas, como Abraão, Moisés, Buda, Jesus, Muhammad e atualmente Bahá'í e Bahá'u'lláh. Os manifestantes de Deus são os principais educadores da humanidade, através de ensinamentos de princípios e leis adequadas para cada época. Nos escritos sagrados da etapa atual da religião, encontra-se revelado esses princípios e leis, esses sistemas firmemente estabelecidos e poderosos, procedem de uma mesma origem e são os raios de uma só luz. O fato de que diferem uns dos outros deve ser atribuído aos vários requisitos das épocas em que foram revelados. Assim, o princípio da unidade da religião significa que todos aqueles fundadores das grandes religiões, os manifestantes, provêm de Deus e que todos os sistemas religiosos estabelecidos por eles são parte de um único plano divino comandado por Deus. Na realidade, existe apenas uma única religião,
que está em contínua evolução, e cada um dos sistemas religiosos, em particular, representa o estádio corrente na evolução da religião. Todos os ensinamentos e ações dos manifestantes são comandados por Deus e não se origina de fontes humanas. Bahá'u'lláh usou o termo revelação para descrever o fenômeno que ocorre cada vez que um manifestante aparece. Seus escritos representam a infalível palavra de Deus. A história religiosa é vista como uma sucessão de revelações de Deus, e o termo revelação progressiva é usado para descrever este processo. Assim, de acordo com os Baha'is, a revelação progressiva é a força motriz do progresso humano, e a manifestação de Bahá'u'lláh é a mais recente etapa da revelação. Visto desta forma, através do prisma da progressividade da religião, Deus convoca o homem a avançar, individual e coletivamente, rumo a seu objetivo maior, a paz máxima, a construção de uma nova raça de homens, nobre em seu caráter e divina em sua essência.